Olá pessoal, então sejam muito bem-vindos à primeira aula aqui do nosso canal. O tema que eu escolhi é o raciocínio clínico na atenção primária à saúde. E por que eu escolhi esse tema? Porque a primeira seção do livro, né, Medicina Ambulatorial, que a gente vai estudar, é sinais, sintomas e alterações laboratoriais comuns. E esse é o título do capítulo, né, que abre essa sessão. Então vão ser vários temas aí muito interessantes. Depois no final da aula eu posso dar uma lidinha para vocês. E é uma aula que eu acho que faz muita falta na graduação, né? E espero mostrar um pouquinho disso para vocês hoje. Então, meu nome é Vitor, né? Eu sou interno de medicina na UENG, Universidade Estadual de Minas Gerais, em Passos. É, eu tenho muito interesse, né, na área de atenção primária, medicina de família e comunidade, então por isso que eu estou trazendo esse conteúdo aqui, porque eu também acho que tem muito pouco na internet. Vocês podem ver lá no canal de abertura no vídeo de abertura do canal, né? E aqui eu trouxe um sumário, né, do que a gente vai ver hoje. Eu gosto de trazer sumário porque às vezes a gente está vendo vídeo aula e se perde em algum momento, né? Então você consegue saber exatamente onde que ela está, em que parte que está, se está acabando e tal. Então, ó, o primeira parte, né, problemas clínicos na atenção primária à saúde. 2, tipos de raciocínio clínico. 3, a consulta na atenção primária, então a gente vai ver, né, o raciocínio clínico na consulta, então, momentos iniciais da consulta, momento de refinamento de hipótese, estratégia para definição da consulta. Então, acho isso muito legal porque muitas vezes a gente não tem uma aula específica sobre isso na graduação, né? A gente tem semiologia e tal, mas assim, raciocínio clínico, né, às vezes não tem. E para encerrar, né, viés e metacognição, que também é um assunto muito legal, que a gente vê às vezes em epidemiologia, às vezes nem vê, e aqui o livro traz também isso aí, fechando, né, esse capítulo de raciocínio clínico na atenção primária. Então vamos lá, né? A gente começa falando sobre problemas clínicos na atenção primária à saúde. Por que isso é importante? Porque os problemas na atenção primária à saúde muitas vezes são diferentes dos problemas em outros níveis de atenção, né? Então é diferente do hospitalar, é diferente do ambulatório de especialidade, né? E tem até outros capítulos, outros temas que explicam melhor isso, né? Mas só dando um exemplo aqui para vocês, né? É porque na atenção primária é a porta de entrada, né? Então as pessoas aparecem primeiro lá. Isso traz uma série de complexidades, né? Que a gente vai ver aí mais para baixo. Então os três tipos de problemas, né, da atenção primária que o livro coloca, né? O primeiro pontinho lá em cima, né, é o acompanhamento de uma doença já diagnosticada, né? Então a pessoa já é hipertensa, já é diabética, já é asmática, já tem outro problema de saúde mental, por exemplo, e você tem que acompanhar aquela doença. Então tem uma parte muito grande disso, né? Quem já fez o estágio aí sabe. Acompanhamento de condições de uma população em risco, né? Então o pré-natal, puericultura, né? Outras programações também que pode fazer na atenção primária para acompanhar uma população que não necessariamente está doente, né? Então isso é muito bacana também. E o terceiro ponto, a abordagem de queixas novas. Então as pessoas chegam, né, na demanda espontânea com vários tipos de problema, e é um pouco sobre isso que a gente vai falar agora, né? Porque essas queixas na atenção primária, muitas vezes elas são indiferenciadas, né? Então a gente constrói embaixo um universo das queixas indiferenciadas, né? Aí tem as setinhas explicando mais ou menos cada uma, né? Então, os incômodos leves em estágios iniciais, né? Então, tipo assim, a pessoa chega com o problema lá começando, né? Ainda não é uma doença, ainda não dá para caracterizar como doença, mas já tem uma queixa, já tem um problema, né? Então, isso é muito comum. Problemas que envolvem diferentes sistemas corporais, então a pessoa chega com dois problemas simultâneos, né? Que pode ou não estar sincronizados. Problemas acobertados ou potencializados por outras morbidades crônicas pré-existentes, né? Então a pessoa já tem outro problema de saúde, e mesmo assim tem uma queixa nova, só que o problema anterior dela interfere na queixa. Problemas acobertados ou potencializados por condições socioculturais adoecedoras, né? Então é muito comum também a pessoa ter um problema econômico-financeiro, né? A pessoa tem uma linguagem, né? Uma dificuldade de linguagem, tem problemas de violência, né? Então isso muda meio que a maneira como a gente vê as queixas e os problemas que aparecem paralelamente a outras situações clínicas agudas em diferentes momentos de sua evolução. Então a pessoa está acompanhando por causa de um problema e aparece outro, né? Então quando você pega tudo isso e põe num lugar só, né, é uma complexidade muito grande. Por isso que a gente fala que é um nível que atende alta complexidade, atenção primária à saúde, né? E para lidar com isso, uma coisa que o médico tem a favor dele, né, ele vai trabalhando um tempo com aquela equipe, naquele território, né?
ele vai conhecendo a prevalência local de doenças, que eu coloquei na bolinha ali do lado, né? Que é uma coisa que vai ter uma importância muito, muito grande, né? Tem outros temas outros capítulos do livro que trazem isso também. E, né, o médico, ao mesmo tempo que ele conhecer essa prevalência local, que ele vai conseguir se programar melhor para atender aquelas queixas, ele também tem que ter uma capacidade de se adaptar a diferentes circunstâncias, né? Então, por exemplo, quando teve a pandemia do Covid, né, mudou totalmente a agenda das unidades, porque tem que ter essa capacidade de adaptação também na atenção primária, certo? Então, tudo isso que compõe os problemas clínicos na APS faz com que o raciocínio clínico ele seja especial, né, que é o que a gente vai ver aqui nessa aula. Então, essa é meio que a introdução. E agora falando, né, sobre tipos de raciocínio clínico. Isso eu trouxe, achei muito legal, né? O raciocínio clínico em diferentes cenários de atenção, né? O livro traz essa parte que eu nunca tinha visto antes, né, separado dessa forma, é basicamente uma separação didática, né? Mas para a gente entender, o tipo de raciocínio clínico que a gente precisa na emergência é diferente do raciocínio clínico de dermatologia, radiologia, anatomia patológica, e diferente da atenção primária. Por quê? Na emergência, você precisa ter uma capacidade muito grande de reconhecer padrões, né? Então, padrão do infarto agudo, padrão do edema de pulmão, padrão do AVC, e conhecer os protocolos e fluxogramas, né? Então, ter decorado mesmo, basicamente, ter muita capacidade técnica para isso, e criatividade para adaptar situações. Então, esse é um tipo de raciocínio clínico. Nas especialidades essas que o livro chama de visuais, né? Você tem que saber, assim, decorar padrão. Tem que ser basicamente ali, né, uma inteligência artificial para lembrar do que significa aquilo e tal, e separando, né, e identificando cada elemento da imagem, né, ou da dermatoscopia. Então, é um outro tipo de habilidade, né, muito visual. E na atenção primária, o que a gente tem? A gente tem uma mistura de raciocínio heurístico com raciocínio probabilístico. Raciocínio heurístico é aquele que a gente faz meio que inconscientemente. Eu vou explicar um pouquinho disso mais para frente. E probabilístico é aquela coisa muito de matemática mesmo, né? E tem um elevado grau de incerteza nas decisões. Por quê? Por causa daquele universo que são diferenciadas. Então as pessoas chegam com vários problemas, né? E a gente tem muita incerteza em como conduzir cada caso, né? Então tem que ter essa é a diferença do raciocínio clínico na atenção primária. Isso traz as implicações, né, para a gente tomar as decisões. E esse é basicamente o tema da aula. Então agora eu acho legal trazer isso aqui, a teoria dupla e a sua aplicação no raciocínio clínico. O que seria essa teoria dupla? Ela é uma teoria, né, de ciência comportamental, psicologia, não sei exatamente assim, a origem da teoria, mas ela tem outros livros também e traz essa diferença entre raciocínio intuitivo e raciocínio analítico. O raciocínio intuitivo seria um raciocínio rápido, que a gente faz assim, meio que sem pensar, né? A gente está pensando, só que sem pensar. E o raciocínio analítico é aquele lento, que você fica realmente, né, como diz, mastigando e tal, né, e cozinhando a ideia na sua cabeça, fazendo todo aquele trabalho de pensar assim, mais brutal mesmo, né? Tanto é que tem um livro famoso, né, sobre Rápido e Devagar, duas maneiras de pensar, que é da economia e tal, e traz isso aqui aplicando no raciocínio clínico, como que seria, né? A gente tem aqui nesse diagrama, né, no meio, que começando bem no meio, não sei se vocês estão vendo minha mãozinha, né? Mas é a história do paciente. O paciente chega com a história pra gente, às vezes a gente vai reconhecer o padrão imediatamente. Tipo assim, essa história é de tal doença. Isso aí é diabetes, isso aí é hipertensão, isso aí é alguma infecção, né? Infecção urinária, por exemplo. Ou a pessoa vai contar a história, né? E a gente não vai reconhecer, vai ficar meio na dúvida do que ela está falando, para que lado que vai a consulta, né? Lembrando que a atenção primária é todos os sistemas, a parte básica de todas, a parte inicial, quer dizer, né? De todas as especialidades está ali. Então, muitas vezes a pessoa começa a história e a gente não reconhece o padrão. Se a gente reconhecer o padrão na hora, a gente vai seguir pelo raciocínio intuitivo. O que é isso? Lá em cima tem um pouquinho, né? A gente vai direto para o diagnóstico, né? Tem muitas vezes que você já mata ali. Ou se você não reconhecer o padrão, você vai ter que ali penar um pouquinho mais, né? Então ele coloca, né, conhecimento, pensamento crítico, agilidade reflexiva, competência lógica, racionalidade, habilidade intelectual. Então é aquilo que a gente chama assim, mais de raciocínio do médico mesmo, né? E só que você fazendo esse analítico, muitas vezes você começa a ver a repetição, você decora o padrão e vira intuitivo. Então esses dois sistemas eles são complementares, sabe? Muitas vezes o médico no começo ele vai quebrar mais a cabeça com os casos, mas depois de muito tempo de experiência, é por isso que ele vai ficando com aquele
olhar clínico que fala, né? Ele já vai estar acostumado com aquela história e já vai cair no sistema rápido dele, por isso que ele já dá o diagnóstico mais fácil, né? Então é legal a gente saber disso, porque tem coisas que, por exemplo, você está seguindo aquele caso pelo raciocínio intuitivo, você acha que já é aquela doença, mas depois aparece alguma coisa diferente, vai fazer você cair no sistema analítico. Você fala, epa, isso aí não é o que eu estava pensando, então vamos mais devagar, eu vou ter que pensar um pouco mais, talvez pedir mais exames, porque agora eu tenho que usar o raciocínio analítico, eu vou mais devagar nesse caso, porque não é o quadro que que eu achava que era antes. Então tem essas setinhas aqui que vai subindo e descendo, né? Que vai dando a calibragem, né? Que faz a gente chegar no diagnóstico a partir das informações que a gente colhe. Então isso é mais uma teoria assim, né? Cognitiva e tal, mas eu achei interessante trazer porque muitas vezes a gente não conhece isso. Agora, gente, esse aqui é o miolo da aula, né? A parte assim que a gente vai demorar mais um pouquinho, que é a consulta na atenção primária. Porque às vezes a gente não ouve falar dessa maneira, mas a consulta, ela tem toda a teoria da consulta e tal, que a gente aprende na semiologia, mas assim, além de tudo, além de ser um encontro, troca de informações, ela é uma maneira de organizar o raciocínio clínico. Então, aquilo que a gente aprende, né? Os roteiros e tal, não é à toa, é para organizar o nosso pensamento. Então, é muito importante a gente seguir uma lógica da consulta, né? Eu vejo muito, assim, na minha prática, no internato e também nas outras matérias que eu fiz, que os alunos às vezes ficam meio perdidos, às vezes, né, já vai direto para o fim e tal, fica meio bagunçado e faz parte, né, porque a gente é estudante, mas assim, você tem na sua cabeça que a consulta precisa ter começo, meio e fim, isso eu acho muito legal, né? Então, aqui nesse slide que a gente tem na consulta na PS, tem os momentos iniciais da consulta, aqui na primeira coluna. Depois, no meio, momento de refinamento das hipóteses, na coluna do meio. E depois, na terceira coluna, né, estratégias para definições da consulta, certo? Então, vamos começar aqui. Momentos iniciais da consulta e sua importância para o raciocínio clínico. Há duas coisas que é destacada, né, que a gente tem que pensar. Primeiro, o protagonismo do relato do paciente. Na atenção primária, isso é muito importante, você deixar a pessoa falar, né? Então, tipo assim, não que nas outras especialidades não seja, mas muitas vezes a pessoa já chega lá muito mais triada, né? E na atenção primária, se você não deixa ela falar, isso aí você pode causar um problema muito grande na frente, né? Então, tem que deixar realmente dar abertura para a pessoa falar, e se ela te conhecer, ela vai falar mais naturalmente, né? E o 2, você vai buscar as características-chave, que às vezes a gente também aprende como sintoma guia, né? Mas essas características chaves vão fazer você entender qual que é aquele caso, para onde que está indo, né? O que separa uma doença da outra, por exemplo. E aí, gente, aqui embaixo o livro traz, né, 3 estratégias para esses momentos iniciais da consulta. A primeira estratégia, na primeira bolinha aqui, é exploração indutiva. O que significa isso? Significa você deixar a pessoa falar livremente, falar à vontade. Falar, e você deixar ela conduzir aquele problema. Às vezes só dando, né, alguma frase, algum momento para você fazer ela continuar ela falando, né? Muitas vezes a pessoa chega falando muito mesmo. E a pessoa vai mostrar para que lado que vai aquela consulta. O segundo pontinho é o questionamento elucidativo. O que significa isso? É quando você faz algumas perguntas para direcionar aquela pessoa, perguntas tentando buscar a característica-chave, né? Então, é mais o tipo de consulta que a gente aprende lá na faculdade, né? Tipo assim, você ter alguma interferência já na consulta da pessoa, na elaboração dela, né? E o terceiro, né, o último ali, rotinas de avaliação. Essas rotinas de avaliação seria quando você tem literalmente um questionário para a pessoa responder. Então, tipo assim, ela não vai ficar falando à vontade. Você vai direcionar tudo, você tem as perguntas que precisa. Muitas vezes isso é feito muito com pesquisa científica, né? Ou quando tem um exame específico e tal, que você quer fazer. Então, você segue uma rotina, você segue um questionário, você segue um modelo padronizado e você vai fazer a pessoa só responder aquilo que você perguntar. Esses 3 tipos de estratégias foram feitos em estudos com médicos de família na Europa e tal. Então, é mais ou menos 3 modos que você tem que saber usar cada um deles, porque alguns a pessoa vai falar, alguns a pessoa não vai falar, né? Então, tem tudo isso. Aí, gente, agora a gente fala desse momento de refinamento das hipóteses, que é o seguinte, isso acontece enquanto a pessoa está falando, mas depois também, a hora que você dá aquela paradinha para pensar e tal, né? Eu acho muito, muito produtivo fazer isso.
Mas, assim, você tendo esse conhecimento, você vai fazendo enquanto a pessoa está falando, né? E aí, a gente vai... Esse aqui eu vou detalhar um pouquinho com outros slides, esse momento de refinamento das hipóteses. O primeiro é a estratégia. Então, estratégia 1, né, para o momento de refinamento das hipóteses. Diagnósticos diferenciais por categorias. Então, é o seguinte, esse é um método descrito por Murtagh, né, que ele cria algumas perguntinhas para a gente pensar, né, para a gente ter de roteiro na nossa cabeça do que aquela pessoa está falando. Então, ela começa a apresentar o problema dela, né? A pergunta 1. Quais os diagnósticos mais prováveis? Pergunta 2. Que doenças mais graves não podem ser esquecidas? Pergunta 3. Quais condições são frequentemente esquecidas? Armadilhas. Pergunta 4. O paciente pode ter alguma das condições mascaradas da prática médica? Pergunta 5. O paciente está querendo nos dizer algo a mais. Então, assim, principalmente essas duas primeiras perguntas, os diagnósticos mais prováveis para aquela queixa. Então, a pessoa chega com uma queixa, né? Alteração de sono, né? Outro tipo de alteração. Qual é o diagnóstico mais provável, né, para aquele caso? E quais doenças não podem ser esquecidas, né? Tem doenças graves que você tem que perguntar, você tem que descartar elas. E isso é interessante porque essas duas primeiras perguntas, o livro de medicina ambulatorial, ele usa ela na maioria dos capítulos das doenças. Então, conforme a gente for vendo os outros assuntos, né, dessa série, vocês vão ver isso. Esse pensamento tem um quadrinho com os diagnósticos mais prováveis para cada problema que a pessoa mostra e um quadrinho com que você não pode esquecer, com as doenças graves, certo? E depois ele tem essa parte que ele fala das condições mascaradas, dessas armadilhas. E aí eu coloquei aqui embaixo, né, num quadrinho, condições mascaradas da prática médica segundo Murtagh. Então tem coisas que a maioria de médicos inexperientes, né, ou com algum viés, que é o que a gente vai ver para frente, ele deixa escapar. Então deixa assim, ó, condições mascaradas mais comuns na atenção primária, né, gente? Depressão, diabetes mellitus, uso de drogas por estrogênio ou abuso, anemia, distúrbio de tireoide, disfunção espinal, infecção do trato urinário em pessoas muito idosas ou muito jovens. Condições mascaradas comuns essas. Condições mascaradas raras. Insuficiência renal crônica, doença maligna, AIDS, infecções de difícil identificação, dilemas neurológicos, doença do tecido vascular conectivo. Então, é legal isso porque isso são estudos, né, que mostram o que a gente esquece com mais frequência, o que passa despercebido, e é legal a gente ter isso em mente, porque na nossa prática a gente vai tomar mais cuidado, certo? Então esse é o diagnóstico diferencial, né? O famoso diagnóstico diferencial. Os professores cobram muito isso da gente nas disciplinas, né? Qual que é o diagnóstico diferencial de tal coisa? É você saber isso, o que é mais comum, o que não pode ser esquecido, o que tem uma apresentação semelhante, e também saber o que diferencia uma coisa da outra, né? A estratégia 2, eu vou voltar lá no slide de momento de refinamento das hipóteses, são pistas anatomopatológicas, que é uma coisa assim mais específica, né? Por exemplo, do patologista, que ele tendo a peça tal e você lembrar da fisiopatologia de algumas doenças vai te ajudar, mas isso não é muito comum, né? Porque é muito específico de cada doença. Então, o livro não aprofunda muito nisso, a gente já vai direto para a estratégia 3 agora, que é o raciocínio hipotético dedutivo ou pensamento probabilístico. Esse aqui que é o filezinho desse capítulo, porque é um assunto muito legal que a gente basicamente não aprende, mas que é muito importante. O que é o pensamento probabilístico? Esse pensamento probabilístico ele vem de um cara que chama Bayes, né? É um matemático, é inglês e tal, e por isso que tem esse nome, lógica bayesiana, mais conceitos de epidemiologia clínica. Vai ter alguma aula sobre epidemiologia clínica, porque tem um capítulo desse do livro, né? Mas assim, o que a gente precisa saber para agora, né? São essas 5 coisas que estão nas setinhas aqui, né? Razão de verossimilhança, que eu vou explicar para vocês mais para frente. Sensibilidade e especificidade, que são características de cada exame diagnóstico ou de cada sintoma. O que significa isso, para quem nunca viu sobre isso, né? Para quem já passou por algumas matérias já está mais acostumado. Você pega os falsos positivos, os verdadeiros positivos, os falsos negativos, os verdadeiros negativos e faz a conta, né, do quanto que aquele teste ele ajuda a descartar alguma coisa ou ele ajuda a comprovar uma doença, né? O que é o básico que a gente precisa saber sobre isso? Quando um teste vem positivo ou negativo, um exame, né, exame de imagem, exame
sorológico, o exame de laboratório, ele não é, gente, uma certeza assim, universal, entendeu? Ele não é a verdade absoluta. Porque existe falso negativo, existe falso positivo. Então, quando a gente tem um teste, na verdade, ele está só aumentando a chance de ser alguma outra coisa, mas ele não é o diagnóstico, entendeu? Teste não é diagnóstico, gente. Isso é muito importante, porque as pessoas têm essa impressão, muitos médicos leigos têm essa impressão que o exame ele é o diagnóstico. Não, não é. O exame ele é um método para você descobrir a chance de ser alguma coisa, certo? Então, não existe diagnóstico sem raciocínio clínico, sabe? Muita gente acha que só de ter o resultado do exame, já ir direto para o exame, vai resolver o problema dela. Não vai, certo? Então, sensibilidade e especificidade são dados, né, de cada exame, né? E aqui os mais importantes para esse momento, né? Probabilidade pré-teste e probabilidade pós-teste. O que é isso, gente? Aqui embaixo tem um quadrinho cinza explicando. Na prática, a probabilidade pré-teste é a melhor estimativa clínica advinda de avaliações subjetivas sobrepostas com a probabilidade estimada desse problema estar acontecendo. Certo, calma lá. O que é isso? Por exemplo, a pessoa chega com um problema. Apresenta para você, né, um problema de saúde, uma queixa. Só pela idade dela, muitas vezes pelo gênero, às vezes raça, quando isso é importante, né, em algumas condições pelo aquele lugar que você trabalha, pela sua população, você sabe que tem tantos por cento de chance de ser determinada coisa, entendeu? Né? Por exemplo, saúde mental, você sabe que tem uma porcentagem da população que vai apresentar depressão em algum momento da vida. Então, isso é a probabilidade pré-teste, é aquilo que independente do que a pessoa, de qualquer exame que você fizer, já existe uma chance de ser aquela doença, certo? Aqui no lado tem um quadrado, né? Que está assim, ó, 0% no eixo X, 0% teste 1, teste 2, em cima de 0 a 100%. Então, por exemplo, a pessoa chega com um problema, ela já tem uma probabilidade inicial de um diagnóstico, certo? Chega com uma queixa de cansaço, por exemplo, né? De apatia, tem uma chance de ser depressão. Então, aquela probabilidade inicial. Aí você faz um teste, né? Por exemplo, na saúde mental não tem teste laboratorial, mas você faz um score e tal, né? Faz uma avaliação psiquiátrica, você aumenta, conforme o resultado daquela pessoa, você aumenta a chance de ser aquela doença, certo? Então, o teste ele serve para isso. A pessoa chega com uma probabilidade pré-teste, ela faz o teste, esse teste ele vai aumentar ou diminuir a probabilidade inicial da doença, certo? Então, como que a gente sabe a probabilidade inicial das doenças? É uma estimativa subjetiva. Cada médico vai ter um pensamento sobre isso, entendeu? Então, essa parte mais assim, que não é tão científica, digamos, ainda, né? Mas a gente tem uma noção do quanto por cento pode ser tal coisa, entendeu? A pessoa chega com uma determinada queixa, tem uma chance de ser cada coisa. E a gente faz os testes para aumentar ou diminuir a chance do diagnóstico, certo? E aí tem nesse slide também, nesse quadrinho, 3 cores, né? Em cima tá azul escuro, no meio tá cinza, embaixo aqui tá azul claro. Área de tratamento, área de dúvida, área de descarte. Por exemplo, se eu tenho um problema inicial, probabilidade inicial, eu faço um teste e o teste vem negativo e isso cai para a área de descarte, eu posso descartar o que eu estava investigando. É outra coisa. Ou se aumentou, né? Se eu faço o teste 1, teste 2 e foi para a área de tratamento, quer dizer que a chance de ser aquilo lá é muito grande. Então eu posso tratar, eu posso ter segurança para começar o tratamento. Porque eu já passei o limite, né? Isso aqui é a teoria dos limiares. Já passei o limite de tratamento. Tipo assim, a partir de tantos por cento já vale a pena tratar. Porque quase nenhuma doença a gente sabe 100% o que é, entendeu? Você raramente tem uma coisa que é 100% na medicina, né? Você tem uma chance muito grande de ser tal doença, mas 100% a gente praticamente nunca vai saber. Então, gente, esse é o pensamento probabilístico. Você ter conhecimento da probabilidade inicial de uma doença, você fazer os testes sabendo que eles não são o diagnóstico, eles aumentam a chance de diagnóstico ou diminuem a chance se eles vierem, né, negativo, e saber o limiar de tratamento, a partir de que momento você deve ou não tratar a doença. E Vitor, como é que eu vou saber se eu devo ou não tratar cada doença? É óbvio que isso a gente estuda conforme for estudar as alterações, os sintomas, as doenças em si. Mas aqui, no próximo slide aqui, que tem 4 quadrinhos desse, a gente tem uma ideia, né? Então, tem tipos de doença que vão mudar mais ou menos o pensamento. Por quê? Vou pegar
esse primeiro caso aqui, o caso que está no lado de cima à esquerda, né? Que é basicamente igual ao anterior, área de tratamento grande, área da dúvida pequenininha, área de descarte grande. Tipo assim, o problema ele é simples, né? Ele dá um exemplo aqui, inflexão do trato urinário em pessoa jovem, dor musculoesquelética subaguda, cefaleia aguda sem sinal de alerta. Então a pessoa vem com um problema comum, né, de saúde. O tratamento ele não é perigoso, de pirona não é perigoso e tal, né? Assim, às vezes é, mas na maioria das vezes não é. Então a área de tratamento é muito grande. Se você tiver uma certeza do diagnóstico, você já começa o tratamento, sabe? E a área de descarte também é grande, né? Tipo assim, facilmente você consegue descartar uma coisa grave, uma coisa que não é tão importante, né? Agora, olha o quadrinho de baixo aí, o de baixo da esquerda, né? Que tem uma área de dúvida bem grandona. A área de dúvida tá quase completa. É uma situação clínica grave, certo? Que mesmo com uma probabilidade baixa pré-teste, precisa de teste muito sensível para excluir. Só que o tratamento da doença ele é invasivo, tem efeitos colaterais e é muito custoso. Então, por exemplo, né, doenças que requerem cirurgia de emergência, apendicite, colecistite. A pessoa chega com sintoma de dor aguda abdominal, certo? Você tem que fazer o exame. O exame para diagnosticar a doença ele é muito importante. Então, assim, ele que vai subir para a área de tratamento, porque você não pode fazer uma cirurgia de apendicite numa pessoa que tem outro tipo de problema. Você tem que ter basicamente certeza, né, que é apendicite. Então, assim, o exame específico, seja exame clínico, né, gente, seja exame complementar, aqui exame é exame de modo geral, ele é muito importante, né, porque o tratamento ele é muito custoso, ele é muito complexo. Você não pode fazer uma cirurgia em quem você não tem certeza que é um quadro cirúrgico, né? Mesmo que você não tenha um diagnóstico, muitas vezes a pessoa vai para uma laparotomia e tal, uma cirurgia a cirurgia também vai ajudar no diagnóstico, mas assim, o tratamento ele é muito complexo, então você não pode, digamos assim, né, ficar bobeando. Aí o quadrinho aqui de cima, o de cima do lado direito, né, que está na área de tratamento azul bem grandona, bem grandona. Situações emergenciais de tratamento imediato, em que os benefícios de instituir rapidamente o tratamento superam os riscos. Um bom exemplo disso são os cuidados pré-hospitalares de dores precordiais típicas. Então, assim, tem coisas que a pessoa chega com um sintoma, mas a chance de ser uma doença grave e que o tratamento é tão seguro, é tão grande, que compensa você começar o tratamento imediatamente. Por isso que a área de tratamento é grande. Né? Então, é o tratamento para dor precordial típica. Né? Então, você já começa com a medicação, porque a chance de você estar salvando a pessoa do infarto, mesmo sem o cateterismo, mesmo bom, claro que na maioria dos lugares já dá para fazer eletro, né? Você consegue, assim, ajudar aquela pessoa, salvar a pessoa, porque o tratamento é muito seguro, muito conhecido. Então, assim, o risco-benefício de começar o tratamento é muito bom, certo? Por isso que a área de tratamento é grande. E a última aqui, né? Situações de doença cujo teste em si traz um risco potencial e tem o tratamento custoso de grande risco. Então, por exemplo, né, neoplasia, os cânceres, né? Você não pode falar para a pessoa que ela tem sem ela ter, né? Isso é óbvio, mas assim, é muito importante confirmar. A área de descarte é muito grande, certo? Você tem que descartar tudo antes, né? Ou, por exemplo, se eu preciso de uma biópsia, né? O exame em si é invasivo e caro, você tem que fazer uma boa história clínica para descartar a doença, porque você não pode pedir para a pessoa fazer aquele exame à toa, certo? Então, por isso que a área de descarte é grande aqui nesse caso, né? Então, aqui é só um exemplo, né? São 4 situações, né? Dos limiares, né? Dessa teoria dos limiares, que os limiares vão mudando conforme o quadro, né? Você tem que pensar no quadro. Então, quadros que o tratamento é conhecido, mas que é importante o diagnóstico. Quadros que o diagnóstico, né? Que o exame, na verdade, ele é imprescindível. Quadros em que você pode começar o tratamento sem exame, sem um exame confirmatório, né? E quadros que você não pode, né, nem fazer o exame sem ter muita chance de ser aquilo. Então, o médico conhecer isso é muito importante, porque isso muda o limiar, né? E mudando o limiar, muda, assim, as suas probabilidades, né? Aí, gente, aqui que o bicho pega, ó. Razão de verossimilhança. Momentos de refinamento das hipóteses, pensamento probabilístico ou razão de verossimilhança. O que é essa razão de verossimilhança? A razão de verossimilhança é uma grandeza que ela é calculada a partir da especificidade e da sensibilidade de cada teste.
Então, você tendo esses dois dados, que são números, né? Você calcula esse outro número, que é a razão de verossimilhança, RV, né? Então, o que determina o quanto um teste altera a probabilidade de uma hipótese? Isso pode ser compreendido com razão de verossimilhança. É uma grandeza derivada da sensibilidade e especificidade dos testes. Então, quando eu mostrei naquele quadro lá, né? Você tem a probabilidade inicial. Você faz um teste 1. A probabilidade inicial ela sobe e depois do teste 2 ela passa para a área de tratamento. A gente está meio que fazendo já esse raciocínio com a razão de verossimilhança. Então, aqui tem um casinho clínico, né? Nesse slide, que eu vou ler para a gente. Depois eu explico o que é esse trem aqui do lado, esse nomograma, né? Então fala assim, ó. Em um caso de uma mulher jovem com disúria, né, dor a urinar, e polaciúria, urinando repetidamente, né, levantamos duas possíveis causas: infecção do trato urinário e vulvovaginite. A probabilidade pré-teste de infecção do trato urinário em mulheres com um ou mais sintomas é aproximadamente 50%. Então, vou mostrar aqui o nomograma. O nomograma é essa caixinha aqui do lado, certo? Que tem três escalas. Aqui, ó, aqui na primeira escala é a probabilidade pré-teste. Então, por isso que aqui a linha azul começa no 50%. Certo? Então, por isso. Porque qualquer mulher, né, com disúria e polaciúria, com esses sintomas, né, é 50% de ser infecção do trato urinário. Por isso a probabilidade pré-teste é 50%. Ele fala assim: para refinar o diagnóstico, perguntamos se ela apresenta corrimento vaginal, pois na sua ausência a probabilidade de TU aumenta. Razão de verossimilhança igual a 3. Então, a razão de verossimilhança ela é essa escalinha do meio. Você marca aqui o quanto que aquela pergunta, né? Por exemplo, aqui a pergunta é o exame, a pergunta é o teste, né? Você marca no meio aqui no 3. Entre o 5 e o 2 aqui está o 3, certo? Você marca o 3. E aí, você pega a linha da probabilidade pré-teste, põe uma régua mesmo assim e põe o outro ponto aqui no 3. Isso você estica a linha entre o 50% e o 3 da razão de verossimilhança até outra linha, que vai ser a probabilidade pós-teste. Então aqui, ó, chega quase no 80, certo? Aí no texto está assim, ó. Com a resposta negativa, né, no nomograma, a probabilidade que era de 50% pré-teste passa para 75% pós-teste. Essa maior probabilidade, aliada a um tratamento efetivo e com poucos efeitos adversos, justifica a decisão de tratamento empírico para ITU sem a realização de cultura ou fita urinária. Então é isso, gente. Ó, a pessoa chegou, a mulher, com sintoma. Qual que é a chance de já ser infecção? 50%. Porque ou é infecção ou é vulvovaginite. Como ela não tem corrimento vaginal, a razão de verossimilhança para esse teste é 3. Você coloca o 50%, o 3 e traça a linha até o final. Agora, a chance de ser infecção do trato urinário é 75%. Então, essa é a probabilidade pós-teste. E como esse é um caso que a área de tratamento, né, ela é grande, já compensa tratar. Então, numa consulta simples, sem exame nenhum, você já vai resolver o problema da pessoa, né? A chance de você estar acertado o diagnóstico é muito grande. Então, isso é a razão de verossimilhança. Isso aí, quando você tem exame complementar, quando você tem tabelas, isso aí é tudo assim, tá lá o número, entendeu? Você não precisa decorar nada disso, obviamente. Você pode ter um nomograma desse na sua mesa, por exemplo, ou no celular, e com uma pergunta, você souber a razão de verossimilhança, você vai saber o quanto você vai estar aumentando a chance da pessoa, né? Isso é muito legal. Vou tomar uma aguinha aqui. Então, gente, a gente viu essa estratégia 3, que é o raciocínio hipotético dedutivo ou pensamento probabilístico. Aí você falou, nossa, cara, que loucura, que trem de matemática, precisa mesmo disso para ser médico? Gente, isso é uma coisa assim, que, igual eu falei no começo, o médico que vive muito, né, que ele diagnostica muito, que ele tem muita experiência clínica, isso vai virando intuitivo, né? Ele vai meio que fazendo isso num raciocínio rápido. Então, não é legal assim, você não vai fazer isso sempre, né? Ainda mais quando você tem tempo para consulta e tal. Mas assim, a gente saber essas coisas é muito importante. No final da aula você vai descobrir por quê. Tipo assim, você saber por que você pede um exame, ou por que você não pede um exame, ou por que você trata, ou por que você não trata. Vem disso, vem dessa matemática, entendeu? De você entender a probabilidade das coisas, né? Na medicina, basicamente, tudo é probabilidade. Não é nada é certeza, né? A gente ouve muito isso, mas assim, na prática isso é muito importante, porque as pessoas elas chegam para a gente
achando que a gente está dando um diagnóstico assim com certeza absoluta. É claro que você não precisa explicar tudo isso para ela, mas a gente tem que ter noção da nossa limitação, né? Aí, gente, agora eu voltei aqui para a consulta na PS, né? Então a gente já viu o 1, o 2 e o 3 do refinamento das hipóteses, estratégia. Agora é a 4. A 4 fala sobre regra de pesquisa clínica, que é o seguinte, tem algumas tabelas, alguma série de perguntas que é sobre isso, né? Você... Opa, calma aqui, meu trem tá pitando aqui. Opa, tá tudo certo. Que é você... Por exemplo, score de Framingham, né, que é o risco cardiovascular. São perguntas, né? Tá? Aquilo lá tá padronizado, né? O FRAX, que é risco de fratura, o mini exame de estado mental. Então, são exames, né? São uma série de perguntas que praticamente já está calculado tudo isso para você. Você só vai seguir aquilo lá e vai descobrir qual que é o resultado para aquela pessoa, né? Então, é uma outra coisa que a gente aprende em cada especialidade também, que é uma estratégia de hipótese, né? Você faz o exame, você calcula o score de tal doença, você já está, né, fazendo a hipótese ser mais provável ou não, porque esses scores são desenvolvidos para isso, né? Então é muito comum a gente ouvir falar disso, infelizmente alguns a gente tem que decorar para fazer prova e tal, mas isso são ferramentas, né, que ajudam a gente a dar o diagnóstico. Então a gente passou pelo momento inicial da consulta, né? Então as estratégias lá para você colher as informações, depois momento de refinamento das hipóteses, o que você faz com essas informações, e agora estratégias para definições da consulta, certo? O livro, né, o capítulo aqui traz duas estratégias. A primeira é a prova terapêutica e a segunda é a demora permitida, né? O que seria essa prova terapêutica? A gente ouve falar disso, mas muitas vezes não tem a teoria, né? Quando você às vezes não tem o resultado do exame, mas já pode começar o tratamento para você ver se é realmente aquela doença. Então, por exemplo, você começa com remédio e se a pessoa melhorar, você tinha acertado antes, né? Parece meio bobagem isso. Mas por que a gente pode fazer isso às vezes, né? Se aquilo lá for planejado, né? Então você faz uma coisa muito pensada, né? Se a prova terapêutica for custo efetivo e de baixo risco. Então, tipo assim, o remédio não tem efeitos colaterais importantes para aquela pessoa e tal, e ele é muito acessível, né? Se tem várias opções terapêuticas, você já pode experimentar uma terapia, né? Se o tratamento é eficaz e se der para você saber, assim, se a pessoa melhorou ou não, né? Se o desfecho for objetivo e se der para você descobrir isso rápido, né? Então, tem uma série de situações, né, que a gente poderia aprofundar em outro momento, de que a prova terapêutica vale muito a pena, né? Então, você dá o remédio e descobre se era ou não aquela doença, mas quando tem essas condições, né? Quando você consegue planejar, quando a pessoa tem acesso. Então, isso é uma coisa muito interessante. E a outra é demora permitida. Ou seja, a pessoa tem um problema, chegou para você com uma condição, não está ainda na área de tratamento, né? Então não passou do limiar de tratar, você não pode ter certeza de que é a doença, e também às vezes não está no limiar de exame, né? Tipo assim, não vale a pena ela fazer o exame, entendeu? Não vale a pena ela fazer o exame de sangue, biópsia, o exame de imagem. Da atenção primária isso é muito comum, né? Porque às vezes o exame demora muito, o exame às vezes é custoso, a pessoa tem que pagar e tal. Então, tipo assim, você pode falar, ó, o seu problema ele ainda não passou da área que a gente considera que precisa fazer o exame ou que precisa tratar. Às vezes as pessoas ficam tristes com isso, mas é importante fazer. E aí o que acontece? Você pode pactuar com a pessoa, ó, vamos aguardar tanto tempo, né? Você trata o sintoma, aquilo que ela está sentindo e fala, ó, vamos ver se evolui o quadro, né? E isso é uma coisa muito importante a gente saber fazer na atenção primária, né? Porque o tempo ele é nosso maior aliado, né? Então, como a pessoa chegou com um problema recente, né? A gente não precisa chegar e tratar todo mundo, passar remédio para todo mundo, né? Isso é um erro, né, que a gente faz. Então, essa demora permitida seria isso, uma pactuação do que a pessoa vai, entendeu? Ela pode voltar, né? Você consegue a consulta para ela, se o problema não passar, então, tipo assim, você saber isso é muito legal, porque tira da gente um pouco a ansiedade de tratar todo mundo, né? Tratar todos os problemas, né? Não é assim que deveria funcionar, pelo menos, né? Agora, gente, já encerrando, a gente vai para a última parte, que são os vieses e a metacognição. O
que seria um viés do raciocínio clínico? Médicos possuem vieses de conduta e diagnóstico de acordo com o ambiente onde estão praticando, com sua formação, com os recursos a quais têm acesso, com a especialidade praticada e com características pessoais. É o seguinte, a gente falou lá atrás, né, de heurística. Heurística é o raciocínio intuitivo. Então, muitas vezes a pessoa vai chegar com um problema, pelo raciocínio intuitivo a gente vai descobrir o que é. Mas o raciocínio intuitivo ele pode ser certo ou errado. Se ele for certo, ele é uma heurística, ele é um pensamento correto. Mas se for errado, é um viés, certo? Um viés é isso, é tipo assim, você tá tendo um pensamento incorreto, né? Por isso que fala enviesado daquela situação. Então, é importante a gente saber alguns desses viés, né? Aqui tem uma lista grande, eu vou dar só exemplo de alguns, né? Dos mais importantes, né? Mas você pode pesquisar sobre esses viés e você estudar sobre isso é muito legal. Então, por exemplo, viés de ancoragem. A primeira coisa que a pessoa falou, você coloca aquilo na cabeça e não tira mais. Aí tudo que ela fala dali pra frente, você vai achar que é aquilo lá, entendeu? É uma âncora, né? Uma âncora no seu pensamento. Então você, nossa, a pessoa fala uma coisa, você põe aquilo na cabeça e não tira mais. Aquilo vai atrapalhar o seu raciocínio clínico, entendeu? Encerramento prematuro. Você fala no primeiro 2 minutos de consulta, não, é tal coisa. Dali pra frente você não escuta mais a pessoa, você não pensa em outra coisa. Isso aí pode estar atrapalhando o seu raciocínio clínico, né? Provavelmente vai estar. Eu vejo às vezes muita gente fazendo isso, tipo assim, nossa, é tal coisa, né? Matou ali e tal, encerra a consulta sem investigar mais, né? Viés de disponibilidade, que é esse terceiro aqui. Esse é interessante, é quando o médico, tipo assim, por ele estar estudando uma doença, ou por ele ter ouvido falar daquilo, ou ter ouvido um outro caso sobre aquilo, ele por ter aquilo disponível na memória, ele começa a achar que a consulta que ele está agora é sobre aquilo também. Isso acontece muito com o estudante, porque às vezes ele vai para um estágio e está estudando outra coisa na teoria, né? Aí ele fala, não, isso aí é tal doença que eu vi semana passada. Não, é porque você viu semana passada que você está achando que é tal doença. Então, tem que conhecer esse viés para você não cair nesse erro, né? Então, tem outros viés aqui, negligência da taxa base. É quando você ignora a probabilidade pré-teste. Então, tipo assim, chegou uma pessoa com uma queixa tal, pode ser uma doença super rara, mas você tá obcecado com aquilo lá, você acha que aquilo lá, você ignora a taxa base, você ignora a probabilidade pré-teste, que é baixa para aquele caso, né? Viés de retrospectiva, aqui já na outra coluna, só para dar alguns exemplos. É quando você já sabe o desfecho e você julga errado a realidade. Por exemplo, você está na UTI, você está vendo lá que teve um acesso venoso central, uma intubação que deu errado, aí você fala assim, nossa, tá vendo o que fizeram no último plantão? Fizeram, né, meleca aqui com o paciente e tal. Mas você não estava na hora para ver como eles tomaram aquela decisão de fazer aquele procedimento. Às vezes, na hora, a probabilidade de dar certo, de salvar a pessoa era muito grande, né? Então, ter esse cuidado, assim, esse pensamento. Quando você já sabe o que aconteceu depois, aí fica fácil você julgar, né? Mas você não estava lá na hora que aconteceu também. Viés decorrente de preconceitos, né? Então, preconceito de gênero, de raça, de orientação sexual. Às vezes a pessoa chega, você já acha que é tal doença ou tal diagnóstico só por causa de uma característica da pessoa, né, sendo preconceituoso. Isso é muito comum também. Inércia diagnóstica é quando a pessoa chega com um rótulo, né? Tipo assim, eu já tenho tal doença. E você, tudo que ela fala dali pra frente, você vai achar que é aquela doença, só porque ela falou que ela já tem. Então, inércia, você continua, né? Você não muda, né? Tipo assim, você deixa aquele diagnóstico continuar a vida inteira da pessoa, porque você nunca questiona ele e tal. Guarda-chuva de problemas, né? Quando a pessoa tem um problema, por exemplo, uma doença crônica, um problema de saúde mental, e aí toda queixa que ela traz, você acha que é aquele problema de saúde mental. Muito comum, tipo assim, a pessoa tem ansiedade, em tratamento, ela chega com dor no peito. Não, é ansiedade. Mas pode ser um infarto, né? Tem um professor meu que fala que ansioso também é infarto. Então, tipo assim, você tem que ter esse conhecimento de que isso é um viés, ou seja, isso é um erro, né? De raciocínio. Diagnóstico de exclusão, né? Então, não, eu já excluí todas as doenças, então depois que a gente exclui tudo, só sobra essa. Então é essa doença que a pessoa tem. Dá um rótulo para a pessoa. Também não é legal, né? Nossa, consulta de exame na atenção primária é muito comum. Esse eu vou falar porque é muito importante, né? A pessoa chega mostrando exame de sangue, né? Exame de imagem, mas você não pediu aquele exame. Então você está vendo uma resposta para uma pergunta que você não fez. Você não sabe o que a pessoa falou naquela consulta para o médico, outro médico ter pedido o exame, e aí você tipo assim, você não consegue interpretar aquele exame da maneira correta. Porque a pessoa não é o exame, certo? A pessoa é a pessoa, né?
E aí isso é muito interessante, porque uma coisa que eu aprendi a fazer é você perguntar, não, mas depois eu vejo o exame. O que você estava sentindo na primeira consulta? O que aconteceu? E colher a história de novo. É claro que a história não vai ser, né, igual a da primeira vez, mas você vai pelo menos ver o exame já com um raciocínio clínico menos enviesado do que só ver o exame, né, e falar que a pessoa está bem ou não está, né? Incidentaloma, sobrediagnóstico é quando, né, você dá notícia para pessoas sem ter necessidade. Você tem o diagnóstico certo, só que na hora errada, né? Então, muito comum na neoplasia, né, no câncer, às vezes a pessoa saber o diagnóstico é tão ruim para ela que ela não precisa saber antes da hora, entendeu? Então, tem todo esse tipo de coisa para se preocupar. Saber sobre viés é muito importante para a prática médica, esses viés aqui de raciocínio clínico, né? Porque tem outros tipos de viés também, mas eu sugiro todo mundo dar uma olhadinha nisso. E agora o último slide, né, é sobre metacognição. O que é isso, metacognição? Tem a ver com os viés. Metacognição é a habilidade de pensar sobre como se está pensando. A partir da metacognição, é possível aprimorar a relação estabelecida entre os dois sistemas de raciocínio, intuitivo e analítico, instituir estratégias para o início, refinamento e as decisões finais, estar atento aos viés e estabelecer uma rotina de prevenção de erros. Então, o que é isso? É você pensar sobre o que você está pensando, certo? Por isso que é metacognição. É você saber tudo isso que a gente falou nessa aula e usar isso para aprimorar a sua capacidade de fazer o diagnóstico, né? Isso é muito importante para médico que está começando, eu acho, para a gente que é estudante, interno, né? E aí o livro deixa essas 5 perguntas, né? A sugestão de 5 perguntas para autoavaliação da consulta como processo cognitivo, né? Então a consulta ela é um processo cognitivo compartilhado com o paciente. Então, pergunta 1. Considerei, estimulei e convidei o paciente a raciocinar na apresentação do seu problema, na busca de causalidade, na definição diagnóstica, na elaboração do plano, né? Então, se você fez o paciente participar, se você fez ele mesmo dar dicas do diagnóstico, né? Dele pensar entre causa e efeito do que ele estava falando, e compartilhou o seu plano com ele, né? Seu plano da consulta, ou seja, né? As suas condutas. O 2. Tenho consciência das estratégias de raciocínio que eu utilizei na consulta. Então você estava lá, a pessoa veio e tal, você está no seu dia a dia, né, gente? Ninguém fica pensando tudo isso no dia a dia, mas assim, você depois parar de dar uma pensada, que tipo de raciocínio que eu usei? Eu usei probabilidade, eu usei fisiopatologia, né? Eu usei um score, né? Você saber isso, você ter consciência do tipo de raciocínio que você usou. 3. Tenho segurança nos dados e evidências que utilizei analiticamente na minha tomada de decisão, né? Então, eu tenho segurança daquilo que eu tô pensando, as evidências que eu estou usando são corretas, a probabilidade pré-teste é essa mesma, a pós-teste é essa mesma, né? 4. Consigo identificar as informações-chave que orientaram minha decisão. Então, o que a pessoa falou que me levou a pensar em tal diagnóstico? Por que isso que ela falou é importante para me diferenciar essas duas condições, essas duas doenças, né? E 5, considerei possíveis viés de diagnóstico e conduta. Então, será que eu não estou, né, tipo assim, nossa, hoje eu não estou no dia bom, será que eu escutei realmente tudo que a pessoa tinha para falar, a pessoa tinha mais alguma coisa para me falar que eu ignorei? Será que eu estou achando que é tal doença por causa que eu vi tal caso semana passada, porque amigo me mandou um artigo sobre isso? Então, assim, você está ciente do seu diagnóstico, da sua conduta. Então, isso que seria a metacognição, você fazer essa autoavaliação, né, da sua consulta e você usar isso para ir evoluindo e adaptando. Eu acho que isso é essencial para a gente, né? Aí, gente, aqui estão as referências, né? O Duncan, que é o livro que a gente está usando, Medicina Ambulatorial. Conduta de ascensão primária baseada em evidências. Como eu disse para vocês, essa sessão ela tem tem alterações laboratoriais, sinais e sintomas. Eu vou ler alguns para vocês aqui, para vocês entenderem por que essa aula foi importante. Porque o que a gente vai ver aqui para frente, ó. Alterações do sono, vertigem e tonturas, tosse, dispneia, dor torácica, sopro, dor abdominal, dispepsia e refluxo, náusea e vômito, icterícia, né? Alteração das transaminases, problema digestivo baixo, avaliação de edema, febre, linfadenopatia, cansaço, fadiga, perda de peso, anemias no adulto. Então, tipo assim, são sinais, sintomas, né? Condições. Então, não são as doenças, mas são o que as pessoas falam pra gente. E a partir disso, como eu chego nas doenças. Então, a próxima série vai ser toda sobre isso, né? Sobre esses sinais e sintomas e você saber o raciocínio a partir daquele sinal, a partir daquele sintoma, a partir daquele exame. Eu acho que isso vai ser muito útil para mim que estou estudando, né? Para mim que estou nessa fase e para quem quiser assistir comigo, né? Muito obrigado a todos que estiveram assistindo. Obrigado, Lohane, que está aqui comigo.
E, gente, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o conteúdo. Você vai ter acesso a toda essa sessão aí de sinais e sintomas, que é uma coisa que me fez muita falta. Eu espero que sirva para mim, sirva para vocês. Até mais, gente. Muito obrigado.